Eu não tenho vergonha de falar com a câmera nem nada, mas eu às vezes tenho preguiça de introdução de vídeo, eu acho meio chato, aquela forçação de barra, então vai ser introdução mesmo, vai do jeito que vai. E eu tô aqui pra falar sobre as dicas de Gramado, né? Vou diretamente ao ponto, porque eu já fiz os vlogs da viagem de Gramado. Então, se você não assistiu, eu aconselho que assista primeiro o vlog da viagem. Tem 3 episódios, 1, 2 e 3. Eu passei 7 dias em Gramado. Nós passamos, né? Foi minha viagem de lua de mel. E fomos eu e meu marido. Nós fomos na Páscoa, em abril de 2019. Eu dividi os vlogs em 2 dias e o último dia, como foi mais relax, eu coloquei junto do terceiro episódio do vlog. Então, eu quero falar aqui sobre as diquinhas da viagem. Principalmente, assim, as coisas que ninguém lhe conta. Porque quando eu fui fazer essa viagem, que eu fui pesquisar sobre o destino, não encontrava quase nada, nenhum conteúdo na internet sobre isso que a gente realmente queria saber. Principalmente, assim, dica de transporte, de como economizar, de hotéis. Aparecia muita blogueira falando de si próprio, se mostrando o look do dia, querendo aparecer mais informação, aquela coisa, cadê? Eu ficava doida. Bom, então vamos lá. Eu queria falar primeiro sobre transporte, né? A gente sabe que a grande maioria dos voos chega em Gramado vindos de Porto Alegre. De Porto Alegre, que é a capital do Rio Grande do Sul, até Gramado são 100 e pouquinhos quilômetros, são 2 horas de viagem. Então a gente já tem que ter um transporte aí para essa saída do aeroporto que nos leve até a cidade. Então, dentre as opções que você tem aí, né, já da saída do aeroporto de Porto Alegre, você pode pegar um Uber, você pode ir de ônibus, você pode alugar um carro ou você pode pegar um transfer privativo ou com mais pessoas. Bom, a mais econômica, o que você vai gastar menos, com certeza, é um ônibus. O ônibus da empresa chamada Citral faz a linha Gramado a Porto Alegre e vice-versa. Esse ônibus da Citral custa R$53. Só que se você for comprar pelo site, ainda paga umas taxas e ainda paga uma taxa de emissão pelo site e fica R$60 a passagem. Então seria esse valor. A viagem de ônibus dura cerca de 2 horas, 2 horas e meia. Nós usamos o ônibus para voltar de Gramado a Porto Alegre. E ele tem uma parada também na rodoviária. Tem gente que acha que ele só vai até a rodoviária, mas não. E a vantagem dele, que eu vi, foi porque as cadeiras são aquelas poltronas bem confortáveis. Na ida, nós escolhemos um transfer. Por que nós escolhemos um transfer? Porque na nossa chegada em Gramado era de madrugada já e não tinha mais ônibus. Então a gente escolheu pegar um transfer. Esse transfer custou R$120. Ele custa esse valor por pessoa. E nós pagamos R$120 para os dois, com uma coisa chamada Prime Gourmet. Mas eu acho melhor fazer um vídeo separado falando só sobre o Prime Gourmet, como é que ele funciona. Mas é mais ou menos aí, só para dar uma introdução para vocês, é mais ou menos alguma coisa assim, você compra dois pratos em restaurante, 2 tickets de passeio, 2 transfer e paga apenas um. Mas se você tiver dúvida, quiser saber logo, sua viagem estiver próxima, você fala comigo que eu te conto antes se o vídeo ainda não estiver pronto. Mas depois eu faço um vídeo só sobre o Prime Gourmet. Outra opção que a gente tinha muita dúvida era alugar um carro. Mas aí por que a gente não escolheu alugar carro? Seguinte, só valia a pena alugar carro, no nosso caso, que chegávamos de madrugada. Eu levei tudo isso em consideração, né? Então, a minha viagem é diferente da sua e você tem que analisar todos esses pontos aí. Como a gente chegava de madrugada, eu fiquei pensando, a gente vai estar com sono, vai estar cansado de um dia inteiro de viagem, porque a gente passou umas 8 horas de viagem. Porque A gente saiu de Natal foi pra Fortaleza, de Fortaleza foi pra São Paulo, de São Paulo chegou em Porto Alegre. Foi muita conexão pra chegar lá. E aí, foi a decisão mais acertada. Porque a gente realmente chegou cansado, com sono e nós não conhecíamos a estrada. E aí a gente sabe que Gramado é uma serra, né? Então tem a subida da serra que é meio perigosa, enfim. E decidi não alugar carro.
E só valia a pena alugar carro para essa viagem se nós fôssemos pegar esse carro no aeroporto de Porto Alegre, ir para Gramado com ele e ficar todos os dias da viagem com ele. Ao final da viagem, voltar com esse carro e entregar ele no aeroporto. Por que que a gente não alugou um carro lá em Gramado? A diária de um carro lá em Gramado, você pegando o carro em Gramado e deixando em Gramado, era muito mais cara do que pegando no aeroporto e deixando no aeroporto. Tipo, uma diária de carro em Gramado era R$100, cento e pouquinho. Pode pesquisar e você vai ver. Gramado, a diária de aluguel de carro é muito mais alta. Então, se você pretende alugar carro, não deixe para alugar carro em Gramado. Já pegue no aeroporto e deixe no aeroporto. Eu fiz essa simulação de preços no site da Rental Cars. Se você jogar no Google, vai aparecer lá, Rental Cars. Porque esse valor aí dessas diárias de 7 dias de viagem dava cerca de R$500 com a empresa chamada Movida. Eu encontrei até mais barato ainda, cerca de R$400, essas diárias de um carro econômico, claro, né? O carro sem trava, sem vidro elétrico, sem direção, acho que tinha ar-condicionado só, mas um carro bem básico mesmo, o mais barato que tinha lá. E eu encontrei também mais barato ainda, 400 e pouco, acho que era cerca de 400, por aí, com a Alamo. Mas tudo nesse site da Rental Cars, que ele mostra uma pesquisa de todos os sites. E dava esse valor, eu achei muito barato. Só que o problema era esse, né? A gente ia chegar cansado e tal. Enfim, a gente preferiu pagar um pouquinho mais e ter um pouquinho mais de conforto. Que na verdade, como nós tínhamos o Prime Gourmet, nem teve diferença de preço assim. Porque já que as duas passagens de ônibus de voltar de Gramado a Canela dava R$120 para os dois, e nós pagamos a ida de transfer particular, que o cara tava lá com a plaquinha com o meu nome, a coisa mais linda do mundo. Oh, meu Deus, quando eu vi aquela uma felicidade. Gabriele, Carla Gabriele, sei lá, o nome que tava lá na placa dele. E foi R$120 também para os dois, então saía a mesma coisa, usando o Prime para pegar esse transfer, só que a gente só podia usar uma vez esse transfer. Então saiu, na verdade, o mesmo valor, tanto indo de ônibus como indo de transfer, com o uso do Prime. Aí, no final da viagem, eu fiz um cálculo geral de quanto nós tínhamos gastado com transporte lá, andando de Uber e andando de ônibus, que foi o nosso meio de transporte lá em Gramado. E aí, fazendo esses cálculos, eu vi que no final das contas tinha dado R$500, que era justamente o valor que dava as diárias dos carros quando a gente tinha pesquisado antes. Lembra que eu tinha falado? Mas aí, assim, de carro você tem mais liberdade, né? Pra estar andando. Ah, que lugar legal, vamos parar ali pra ver como é. Vamos em tal lugar agora, fora da rota, né? Pra tirar uma foto, sei lá. Eu acho que o carro, assim, ele lhe dá mais liberdade. E principalmente se você for mais de 2 pessoas. Se você for entre 2 e 5 pessoas, entre 3 e 5 pessoas, que é a quantidade que cabe no carro, eu acho que, sem dúvidas, vale muito mais a pena alugar um carro. O estacionamento nas ruas principais, tanto de Gramado em Canela, é chamado de Zona Azul. Por quê? Porque para você estacionar, deixar seu carro ali, você precisa pagar. Ele funciona em sistema de parquímetro. Então você precisa pagar por determinado tempo que você vai ficar com seu carro paradinho ali naquela vaga. E o valor que você paga é determinado de acordo com o tempo que você fica. Eu vou deixar aqui na tela um folderzinho dos valores que tem lá na frente do parquímetro mesmo, tem essa tabela de valores. E aí você paga alguns centavos, acho que começa de 60 centavos até 6 e pouco, não sei. Vou deixar aqui, vocês conferem direitinho a tabela de preços. Agora, uma coisa muito importante é que eu vi muita gente sendo multada por estacionar ou estacionar na Zona Azul e não pagar, ou não fazer uma coisa importantíssima, que é porque você tem que chegar, estacionar o carro, e você, por exemplo, eu acho que eu vou ficar aqui 10 minutos. Você já tem que ter uma base de tempo que você vai ficar naquele lugar com o seu carro ali estacionado. Então, pode acontecer
de você dizer, ah, vou ficar aqui 15 minutos. Ir lá no parquímetro e, detalhe, pagar com moedas, porque o parquímetro só aceita moedas trocadinhas. Então, se você não tiver com moedas, já não dá certo a coisa. Eu acho que eu vi uma máquina só lá no centro que aceitava cartão, o resto era tudo com moeda mesmo. Então, você já tem que deixar as moedinhas correspondentes àquele tempo que você vai ficar ali. E aí você pega o cartão que você pagou e deixa na frente do vidro assim à mostra, porque vão ter fiscais. Olha, não pense que não vai ter um fiscal naqueles 5 minutinhos que você só deixou o carro ali e foi descer para pegar um negócio. Vai ter um fiscal ali, porque a lei de Murphy, ela é triste. Eles vão conferir se o horário que você deixou seu cartãozinho lá é realmente o que você pagou. E se você não passou, por exemplo, você passou 5 minutos daquele horário que você deixou lá pago. Você tem que correr, voltar e pagar mais e colocar novamente. Se o fiscal passar lá naquele minutinho que você não pagou, um minutinho a mais, ele vai lhe multar por isso. Eu acho que existe uma multa simbólica, se não me engano, de R$ 12 e pouco. Bom, mas aí assim, tem essa série de detalhes para você se atentar se for dirigir de carro e se for alugar carro. E outra coisa também, um detalhe é que Gramado não tem sinais de trânsito. Então, muitas vezes você vai ter que dar a vez. Muitas vezes você vai ter que dar a vez. Você vai ter que dar a vez sempre para os pedestres. Quem tem a vez sempre lá no centro de Gramado são os pedestres. Então, você vai estar querendo conhecer o lugar. Ah, que lindo aquilo ali passando. Você vai ter que estar prestando atenção aqui, porque você vai ter uma faixa de pedestre, vai ter que parar para as pessoas passarem, enfim. Leve tudo isso em consideração, bota aí na balança e veja se realmente fica legal você alugar carro. E sobre Uber, que a gente ficou andando de Uber, eu acho que o mais caro de tarifa que nós pagamos foi R$ 40, 37, 38. Não passou nada disso pra gente ir lá do nosso hotel, que ficava na Rua das Hortênsias, na Avenida das Hortênsias, até, eu acho que foi a Vinícola Jolimonte, que foi o lugar mais longe que nós fomos, porque a vinícola fica em Canela, numa estrada de barro, assim, mais afastada. E eu acho que esse foi o lugar mais longe, mas é bem tranquilo de andar de Uber por lá, o aplicativo funciona perfeitamente, tanto o Uber como o 99 Pop. Tem muita gente que acha que o 99 é mais barato que o Uber, mas eu tenho os dois aplicativos no meu celular e eu sempre comparava o valor dos dois quando eu ia pedir alguma corrida e eu sempre achei o Uber mais barato. Geralmente a ida de Uber de Gramado a Canela dá cerca de 14, 15 reais. Um trechozinho da Rua das Hortênsias, que era o nosso hotel, lá pro centro, que às vezes a gente tava cansado, não queria andar muito, era 5 reais, não era nada assim muito caro. Mas se você vai de Gramado a Canela e não alugou carro, tá andando de Uber, você pode perfeitamente pegar um ônibus. Você pode ir pra rodoviária de Gramado, que fica ali bem no centrinho. Não tem a Rua Torta? Não, você pode não saber ainda, né, onde é a Rua Torta. Mas em frente à Rua Torta existe que a Rua Torta é bem central, é na rua principal de Gramado. Tudo em Gramado você vai se basear pela Rua Borges de Medeiros. O que for próximo da Borges de Medeiros ou na Borges é central, é perto, tá no meio de tudo. Em frente à Rua Torta, existe a Praça das Etnias. E do lado, coladinho na Praça das Etnias, parede com parede, é a rodoviária de Gramado. Então é bem central a rodoviária também. E você chegando lá, você pode comprar um ticket de ônibus para ir de Gramado a Canela. A passagem custa R$ 4,40 de um trecho de uma pessoa só para ir. E aí você desce, você pega na rodoviária o ônibus, você vai descer por trás da Catedral de Pedra. Você pode descer e andar, passear, conhecer o que você quiser. E na volta, o Colégio Marista está aqui, você vai pro outro lado da rua, mais um pouquinho para frente, vai ter um poste assim, com a parada sinalizada, você vai pegar o ônibus voltando de Canela a Gramado naquele mesmo lugar. 4h40 também você pode descer lá na rodoviária de Gramado, que também você já vai estar bem no carro. Ainda tem uma outra opção, se você não quiser alugar carro, se preocupar com isso, e se você também não quiser andar de Uber e tal, você pode comprar um ticket do Bus Tour. O que é Bus Tour? Deixei aqui em homenagem ao Bus Tour. É inspirada naqueles ônibus do Hop On, Hop Off que tem em Londres. Essa nossa foto aqui foi em Londres.
E o Hop On Hop Off eu acho que ele é R$69 por pessoa e o ticket dura 24 horas. E ele vai passando e parando em todos os pontos turísticos de Gramado e Canela. E aí ele lhe dá um fone de ouvido, você vai aqui sentadinho escutando a história de cada ponto turístico que você está passando e você pode descer e subir nele a qualquer momento. E eu acho bem legal, assim, só que eu acho um pouquinho caro, porque eu sempre faço minhas contas por 2. Minhas contas são sempre o casal, quanto o casal vai gastar por dia, e eu achei assim, 140 por dia pro casal só pra andar. Talvez pra um dia de viagem, o dia que você chegar, eu acho que deve ser muito bacana, porque ele dá um giro completo, né, por todos os pontos turísticos da cidade, e você já conhece, ela já tem uma visão geral de tudo, eu acho que deve ser legal. Mas nós escolhemos um outro passeio para ter essa visão geral, que foi o Fumacinha. Fumacinha, ele faz um passeio só por Gramado, por alguns pontos turísticos de Gramado, também não são todos, por alguns bairros mais nobres, assim, e ele dá uma paradinha no Lago Negro. O nome é Fumacinha. Se você comprar na hora, custa R$20, mas naqueles sites de compras coletivas tem ele de R$13. Eu dei vacilo, vi que tinha lá no site de compras coletivas, mas na hora não comprei, deixei pra lá e paguei os R$20 por pessoa. Ele dura 1h10, 1h20 o passeio e faz uma paradinha no Lago Negro, acho que de uns 20 minutos. Também é bem legalzinho. No vlog eu conto sobre esse passeio de Fumacinha. E deixa eu ver uma outra coisa sobre transporte. Eu falei de Fumacinha, já falei... Ah, tem uma coisa importante. Muita gente não sabe sobre Gramado, essa é uma dica extríssima que eu acho que você só vai ver aqui nesse canal, é que alguns restaurantes de Gramado e de Canela oferecem uma coisa chamada transfer. Esse transfer, você pode ligar para o hotel, dizer que você tem vontade de ir jantar, geralmente é pra jantar. Eu não usei para almoço, mas deve ter para almoço também. Então, eu acho sempre importante você ligar para o restaurante que você vai e perguntar se ele tem algum serviço de transfer. É gratuito para quem vai consumir no local, no restaurante. Então, vai um motorista, geralmente até vai o dono, o filho do dono, alguém vai lhe buscar no seu hotel, você vai e consome lá no restaurante e na volta eles vão lhe deixar. Eu sei que a Cara de Mal fez, outro restaurante que eu fui foi o Irlandês. A gente também usou o serviço de transfer deles. E eu acho que eu já falei bastante, né? O vídeo já ficou até um pouquinho longo demais. E, no geral, o que eu tenho pra falar sobre transporte era isso. Espero que vocês gostem do vídeo. Eu vou tentar fazer outros vídeos com outras dicas de economia, de mais coisas legais, de coisas que eu, quando tava em Gramado, que antes de ir pra Gramado, quando eu tava pesquisando essa viagem, senti muita necessidade de saber e não achava em vlog e em blog nenhum esse tipo de informação. Eu ficava catando um pedacinho aqui, outro pedacinho ali. Então eu vou tentar fazer uma coisa bem completa aqui para quem vai para Gramado, descobrir tudo sobre a cidade, preparar todo o seu roteiro baseado nesse canal aqui do Nasci Pra Viajar. Então se você gostou do vídeo, compartilhe. Conta aí pros seus amigos, manda aí pra quem tá indo pra Gramado, né, pra saber dessas dicas também. E a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal. Cheiro!